Poder Judiciário está, após a Constituição de 1988, comprometido em assegurar a cidadania no Brasil. E no caso da Justiça do Trabalho, esse compromisso está voltado para o trabalhador. O propósito da Justiça do Trabalho é assegurar o trabalho como valor que fundamenta a República Brasileira. O Brasil, ele teve uma gênese autoritária nas relações trabalhistas. Nós tivemos um período muito longo de escravidão no Brasil e o fato da relação de trabalho ser permeada pela escravidão criou uma matriz de autoritarismo. E esse grande dilema de você poder assegurar aquele que trabalha a condição de pessoa é que foi o grande desafio do direito do trabalho no Brasil. Então, o que Getúlio Vargas fez para o Brasil quando ele instituiu uma consolidação, uma reunião das leis esparsas que já existiam? Ele criou o que a gente chama em direito de um conjunto de normas que possibilitaram implementar a industrialização no Brasil. Então, na década de 20, na década de 30, nós tivemos muitas rebeliões no Brasil. Isso não é muito divulgado, né? Então, qual foi a genialidade de Vargas? Ele tinha que estimular a industrialização, mas, ao mesmo tempo, ele tinha que descobrir uma fórmula de acabar com as rebeliões. E ele engendrou um sistema sindical que possibilitava ele interferir para nomear o líder sindical que fosse favorável ao governo e, através desse líder sindical, controlar a massa trabalhadora. Então, vejam como é que foi o esquema. A CLT deu grande número de direitos individuais, mas caçou os direitos coletivos. E o que eu tenho agora, fazendo um corte de quase um século, no final do século XX, começo do século XXI? Eu tenho uma demanda muito grande por direitos coletivos. Então, veja, como começou a se constatar que as questões de meio ambiente são questões coletivas, né? Era necessário que a reparação também fosse em âmbito coletivo. Então, nós temos a figura da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em que se requer exatamente isso. Ora, como houve um dano coletivo, como no caso da Shell, BASF, né, como no caso da Vale, se há um dano coletivo, é necessário que a reparação seja destinada também àquela coletividade. E, de preferência, não só com a índole de reparação, de ressarcimento, mas também com a índole, com o escopo promocional, ou seja, de que algo bom seja feito para a comunidade. O processo contra a Vale, que foi recentemente julgado, ele foi desencadeado através de uma notícia jornalística que o procurador, então oficiante, Dr. José Carlos, teve conhecimento de um acidente ocorrido no pátio de estocagem da Vale aqui em Marabá. E a partir disso foi instaurado um inquérito civil para apurar as causas desse acidente e foi descoberto a partir do relatório de análise do acidente, tanto da empresa quanto do relatório de análise feito pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que as causas do acidente foram justamente o descumprimento de normas regulamentares, né, que estabelecem medidas de saúde e segurança do trabalhador, principalmente em atividades com um risco inerente muito elevado, como são as atividades, né, nos estabelecimentos da Vale. A partir disso, diante da impossibilidade de firmar um termo de ajuste de conduta e resolver extrajudicialmente a questão com a empresa, o procurador ajuizou essa ação civil pública com a finalidade de que, com o comando judicial, a Vale passasse a adequar sua conduta, isto é, que ela passasse a cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho,
né, e que fosse condenado a uma indenização por dano moral coletivo. Um dos objetos do pedido do Ministério Público do Trabalho, além da indenização por dano moral coletivo, é o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, isto é, o cumprimento daquelas obrigações que foram constatadas lá pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quando foi fiscalizar os acidentes que acontecem ou quando foi fiscalizar os estabelecimentos da Vale que não vinham sendo cumpridas. Essas medidas, na verdade, são as mais relevantes para o Ministério Público do Trabalho. A indenização por dano moral coletivo é uma necessidade a fim de que, como já mencionado, que a empresa, em função de uma condenação pecuniária, funcione como mais uma coerção para o cumprimento, né? Mas o mais importante é que sejam cumpridas essas obrigações de fazer e não fazer, porque são elas efetivamente que vão garantir a segurança dos trabalhadores e que vão agir como medidas preventivas de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. As multas decorrentes das ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e as indenizações por dano moral coletivo, elas muitas vezes são destinadas a projetos que visam justamente a dar amparo para esses trabalhadores, como o projeto da Casa de Cabanagem aqui em Marabá, que faz o acolhimento desses trabalhadores resgatados, projetos da Comissão Pastoral da Terra, projetos do Ação Integrada, que justamente visa oferecer capacitação e oportunidade de emprego para esses trabalhadores resgatados. E, paralelamente a essa destinação de valores a projetos e a entidades sem fins lucrativos, a Lei da Ação Civil Pública, ela prevê, a priori, que essa indenização por dano moral coletivo seja revertida a um fundo, que deveria ser gerido por conselhos estaduais, um conselho federal, com a participação do Ministério Público, né? Na área trabalhista, ainda não foi criado nenhum fundo específico para receber essa reversão. Por isso até que muitas vezes a gente destina para esses outros projetos, para que haja efetivamente uma reparação dos danos sofridos pela comunidade lesada, né? Para que esse dinheiro das indenizações chegue nesses locais atingidos e possa realmente transformar essa realidade social. Essa foi a ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Associação dos Trabalhadores da Indústria Shell. Então, esse processo iniciou na Vara do Trabalho de Paulínia e aí teve uma instrução um tanto quanto demorada, com várias provas de ambos os lados e culminou com a condenação judicial. E foi um caso inédito na Justiça do Trabalho porque foi um valor muito expressivo, tanto do dano moral individual, quanto do dano moral coletivo, quanto do tratamento médico, né? Então, os trabalhadores foram indenizados individualmente, e foi concedido o plano de saúde para todos os trabalhadores, e o Ministério Público do Trabalho ele recebeu a verba de R$200 milhões, que foi destinada para atender a uma reparação social, uma destinação social que nós chamamos de um ressarcimento fluido, né? Então, o objetivo dessa indenização é a reparação pelo ato, pelo desastre ambiental que aconteceu em Paulínia. O texto do acordo ele fala de pesquisa, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à contaminação ambiental. Esse foi o nosso foco de investimento dessa verba, né? Então, atualmente, as entidades que foram contempladas com essa verba, eles vão fazer pesquisa, prevenção e tratamentos em relação a câncer. O Centro Infantil, ele é um hospital de ensino, um hospital filantrópico, destinado a atender crianças, adolescentes e adultos jovens até 29 anos, encaminhados com a suspeita ou com o diagnóstico de câncer ou doenças sanguíneas. Esses pacientes são referenciados pelas unidades básicas de saúde, pelos hospitais de nível secundário, e o importante é a garantia do diagnóstico, tudo no mesmo lugar, a garantia da continuidade do tratamento, o acesso à medicação de maneira irrestrita a esses pacientes e a busca contínua em cima dos resultados internacionais.
A aproximação foi a partir de uma decisão do Ministério Público do Trabalho em ajudar instituições vinculadas à área de câncer. O conhecimento desse interesse pelo Ministério Público do Trabalho, que eu acho que foi uma deferência, para as instituições de saúde, não só o Boldrini, mas outras instituições de saúde, que militam na área do câncer. E é uma dádiva essa aproximação, né? Há um investimento pequeno no Brasil em relação à pesquisa, em especial de câncer ocupacional. Então, o nosso objetivo, tanto com o Instituto Boldrini quanto o Hospital do Câncer de Barretos, é entender melhor a questão do câncer ocupacional. E, além disso, proporcionar o tratamento das pessoas. Então, essas são as duas entidades centrais de câncer. Paralelamente a isso, também vai existir um rastreamento dos trabalhadores que foram expostos ao amianto, que também é uma fibra cancerígena. Então, há aí um projeto que foi aprovado da Universidade Federal da Bahia e da Fundacentro. No projeto do Hospital do Câncer de Barretos vai ter uma coisa assim, talvez inédita para nós, porque nós vamos comprar 5 carretas, uma delas com objetivo educacional. Essa carreta vai ser toda equipada com informática e monitores e nós vamos passear nas escolas. Então nós vamos chegar nas escolas, vamos colocar os alunos na carreta e nós vamos ensinar para eles educação ambiental. As 4 outras carretas nós vamos contemplar com mamógrafos, tomógrafos e ressonância magnética. E nós vamos sair fazendo uma busca ativa na periferia em busca de diagnóstico precoce de câncer. Quando nós recebemos esses processos da Justiça do Trabalho, nós começamos a analisar como esses processos eram instruídos. Instruídos que a gente fala é quando você faz audiência, você ouve as testemunhas, quando há juntada de documentos. Isso tecnicamente é chamado de instrução, né? Então, nós começamos a observar que toda a instrução gerava por essa perspectiva patrimonial. Aplicava-se muito o Código Civil, essa perspectiva patrimônio. Quando essas lides, esses processos vieram para a Justiça do Trabalho, nós começamos a perceber, por conta dessa sensibilidade maior com a pessoa de quem trabalha, nós começamos a perceber que o foco não poderia ser só esse. Ele tinha que ser ampliado. Então, veja, começou a se perceber que a ocorrência de uma doença profissional poderia não ser algo imediato e poderia não ser aflorado durante o período em que você trabalhasse. Por exemplo, você podia trabalhar 10 anos e não ficar doente. Aí você terminava o seu contrato de trabalho, muitas vezes você se aposentava, ia para casa. 10 anos depois você começava a ficar doente. Se você fosse pelo viés patrimonialista, você diria, essa ação é improcedente, não foi detectado durante o período em que ele estava trabalhando. Entretanto, quando você abre o leque e começa a pensar em termos de meio ambiente de trabalho mesmo, você começa a tecer outras considerações. Então, não é só a figura do João, do Pedro, da Maria, né? Eu tinha que analisar o coletivo. Como é que era o ambiente de trabalho? E é por isso que as investigações, os laudos técnicos, começaram a abrir o espaço e conseguiram fazer uma relação de causa e efeito entre o que ocorria no ambiente de trabalho e as patologias que estavam se apresentando, em sua grande maioria ligadas ao câncer, diferentes tipos de câncer. Uma outra empresa, ela sofreu uma fiscalização da Gerência Regional de Trabalho e Emprego de Camaçari no ano de 2010. E lá os auditores fiscais perceberam algumas violações ao direito do trabalho, as regras de proteção ao trabalhador. Esses autos de infração foram enviados para o Ministério Público do Trabalho, que notificou a empresa para fazer um termo de ajustamento de conduta, que é um acordo com a empresa para que ela pare de violar aquelas infrações que foram identificadas pelos auditores nos autos de infração. Perceberam que uma das cláusulas que eles se obrigaram a cumprir continuavam sendo desrespeitadas.
Então, quando foi constatado que o acordo entre o Ministério Público e a empresa havia sido violado, o Ministério Público, mais uma vez, entrou em contato com a empresa para que ela se defendesse e, obviamente, postular a multa que tinha sido ajustada por eles pelo descumprimento. Então, essa multa, a empresa não concordou, entendia a empresa que estava cumprindo o que havia sido ajustado e, diante desse impasse, o Ministério Público entrou com a ação de execução da multa do termo de ajustamento de conduta, que depois de ser processado e instruído já na Justiça do Trabalho, gerou o dano e que finalmente foi revertido aqui para a instituição das Irmãs Marcelinas. As irmãs vieram para cá em 1989. Até 2004, elas trabalhavam só com a evangelização, trabalho da paróquia. Mas até então, no decorrer desse tempo todo, elas foram percebendo que as mães tinham necessidade de trabalhar e não tinham onde deixar as crianças. Então foi aí que elas tiveram a ideia, né, de ter a creche para que pudesse atender essas mães que precisavam trabalhar. Então hoje nós atendemos 246 crianças, sendo as crianças de 2 e 3 anos, tem o convênio com a prefeitura, e as crianças de 4 e 5 anos é a Associação Santa Marcelina que mantém. Como nós temos creche e que oferecemos alimentação para as crianças, final de semana também nós temos vários encontros, pessoas que vêm passar o final de semana aqui, ou day camp aqui na creche, eles usam a cozinha. E até então, antes dessa verba, os instrumentos que nós tínhamos, móveis também na cozinha, eram muito precários. Não serviu assim, não tinha aquela higiene, por mais que você caprichasse na coisa, né? Não era bem apresentado, não era um bom material. E essa verba chegou um bom momento para que pudéssemos aí estar mudando essa visão, né? Pudéssemos estar trocando esses móveis, as coisas todas, para que servisse melhor as crianças, melhor as pessoas que usam esse espaço para evangelização, para cursos, né? As Irmãs Marcelinas, elas participaram das primeiras reuniões lá, ainda no Ministério Público, e quando nós recebemos a ação, nós já recebemos as atas das reuniões prévias e identificamos aquela pessoa das Irmãs Marcelinas participando lá na reunião lá atrás. Então, lá na vara, nosso diretor, Rogério Pio, ele vendo essas informações, ele buscou as Irmãs Marcelinas, fez visitas prévias para se certificar mesmo da finalidade, do interesse social, se alcançaria o nosso desejo de reparar um dano, de prevenir novos danos aqui mesmo na região. E aí, identificando esses requisitos de seriedade, de finalidade social, ao final do processo, quando a multa já estava à disposição para ser revertida, nós simplesmente acolhemos a sugestão lá do Ministério Público. Como que chegou essa verba? Nós fomos atrás, fomos procurar. Aí uma irmã Inês Sovrani, ela esteve pessoalmente no Ministério e falou da nossa necessidade e levou o nosso projeto, mostrando nossas necessidades, né? E aí eles pediram uma série de documentos, bastante exigente, que foi muito bom. Aí mandamos todos os documentos que foram pedidos, estivemos presentes ali, né? E aí eles analisaram e liberaram essa verba para nós, né? E tanto é que depois que liberaram, a gente precisava sempre que chamava, estávamos presentes, levando notas fiscais, orçamento e comprovando que foi comprado, tudo assinado, tudo assim muito sério, muito transparente. Isso para nós foi ótimo, porque para nós também isso dá uma certa segurança, né? Pela lei da ação civil pública, essa multa ela tem que ser destinada a um fundo. E o fundo que até hoje tem as especificações que a lei exige é o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Entretanto, se detectou que se você destina essa multa ao FAT, ela não retorna à comunidade lesada, porque o FAT ele sustenta o sistema de seguro-desemprego. E, ultimamente, o FAT ele tem sido utilizado pelo BNDES para a concessão de alguns empréstimos. Então, ele não ressarce a comunidade que sofreu a lesão. Se a gente, hoje, analisar o cenário de segurança do trabalho no nosso país, eu vejo que 3 pilares são essenciais
para se promover uma mudança, que seriam os sistemas, comportamento e liderança. Quando a gente está falando de sistema, nós estamos falando de máquinas, nós estamos falando de infraestrutura, né? E nós estamos falando também de um pátio industrial hoje dentro do nosso país que não é novo, né? Mas a nossa legislação é. Então, no momento em que o empresário ele tem que fazer a adequação desse parque à nova legislação, o custo disso é muito alto. Então, ele entende muitas vezes que pagar uma autuação, às vezes vinda pelo Ministério do Trabalho, seria muitas vezes mais fácil para ele naquele momento, né? Então, isso hoje também afeta quando a gente está falando de sistema. Entender a forma correta de corrigir isso, né, para que você não seja autuado e se entenda que essa legislação ela vem para agregar segurança, né, seja um empregador, seja um empregado nesse processo, é uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. Continuando nessa visão do pilar, eu vejo que o segundo e mais importante seria o comportamento. Por que comportamento? Porque é através do comportamento, da educação do trabalhador, é que a gente realmente vai conseguir mudar a condição que está acontecendo hoje, né? Nós estamos vivendo um momento em que uma grande quantidade de jovens estão chegando no mercado. Jovens estes, inclusive, que não têm um conhecimento ou uma preparação adequada, eles não têm uma vivência, né? E existe uma grande quantidade de profissionais experientes se desligando, então, desse mercado. Então, como transferir esse conhecimento, né, desses profissionais experientes para esses jovens? Somente através da capacitação e da educação. E quem vai fazer com que seja o sistema rode corretamente, de acordo com esse desenho, com esse projeto feito no início, que esse trabalhador execute de acordo com o que ele foi realmente capacitado, é o nosso terceiro pilar, que é a liderança. Ou seja, é esse líder que responde por este trabalhador, é que vai fazer com que esse sistema de processo, essa gestão do processo operacional aconteça de forma segura, né, e principalmente da forma adequada. Todo o sistema jurídico brasileiro, ele foi formado assim, ó. Você sofre um dano, você vai ao judiciário e diz: juiz, eu quero uma reparação, eu quero uma indenização pelo dano que eu sofri. Tá, esse é o sistema. Entretanto, o que se coloca é: esse sistema é eficiente para o século XXI? O que a gente quer, na verdade, é um modelo de direito que impeça que isso aconteça. Então, onde é que entra aí a tutela inibitória? A tutela inibitória abre um amplo espaço para os sindicatos, para o Ministério Público atuar. Ou seja, quando um trabalhador percebe que determinada máquina não tem um sistema de segurança, ele tem a possibilidade de chegar no sindicato, relatar isso para o sindicato, e o sindicato entrar com uma ação judicial e falar: olha, o que eu quero nessa ação não é dinheiro. O que eu quero nessa ação é que o juiz defira uma tutela inibitória. Ou seja, o juiz diga para a empresa, você tem que dotar esse maquinário de um sistema de segurança. Existe uma mentalidade incorreta de que o empregador, quando ele gasta com a segurança no local de trabalho, isso representa um custo para a empresa. Esta é uma falsa verdade. Não há um custo, isso representa um investimento. Porque se o empregador colocasse na ponta do lápis o que ele perde com o trabalhador afastado, com as faltas ao trabalho, né, com a necessidade de remanejar a equipe, ele chegaria à conclusão que quando ele investe num meio ambiente seguro, isso resulta em benefício também para a atividade produtiva. O que nós vemos hoje
Os trabalhadores se submetem a condições degradantes, se submetem a condições de risco, porque eles nunca ouviram falar nada a respeito. Eles nunca ouviram falar que algum ato no ambiente de trabalho pode salvar a sua vida, ou pode evitar uma surdez ocupacional, pode evitar uma cegueira, pode evitar algum dano que ele vai carregar para o resto da sua vida. Então, a educação ambiental é fundamental para que nós construamos uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres, que nós construamos uma sociedade de pessoas que podem dizer não a algumas agressões. É o que nós chamamos de direito de resistência. As pessoas têm o dever e o direito de evitar um dano contra si mesmo.